Salve, salve, camaradas! Aqui Estes Dias do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Nós ficamos um período aí sem vídeos aqui no nosso canal em função de várias tarefas políticas aí. Congresso do PSTU, Congresso da Liga Internacional dos Trabalhadores, congresso muito vitorioso da Central Sindical e Popular, CSP com lutas, mas estamos voltando aí com força total, firmeza, e o vídeo de hoje já é uma polêmica com um professor de filosofia e bolsonarista, o Rafael Nogueira. O título é o seguinte: por que na sua narrativa sobre a independência do Brasil, os escravos desaparecem? Mas antes de ir para o vídeo aí, eu queria pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se e ajude a divulgar o nosso canal. Vamos aí para a vinheta, vamos para o vídeo, HC. O Rafael Nogueira é um professor de filosofia, formado aí também na história do direito, foi presidente da Biblioteca Nacional, produz conteúdos para o site Brasil Paralelo, que é um site de ultradireita que visa revisionar a história do Brasil, negar a ciência, demonizar qualquer política que possa parecer progressista, inclusive as revoluções burguesas, como o caso da Revolução Francesa. O vídeo que a gente vai reagir dele aqui é de 2017, é tratando da independência do Brasil, que ele fala que é a fundação do Império Brasileiro, a fundação do Estado brasileiro. A gente vai perceber que já existia uma ofensiva ideológica muito grande da ultradireita no sentido de reinterpretar os acontecimentos históricos do Brasil, recontá-los sobre um viés conservador, né? Vestir personagens reacionários como Dom Pedro I, como a gente vai ver aqui, Dom Pedro II também, com uma roupagem de heroísmo, de patriotismo, de nacionalismo, né? Essa ofensiva aí já era no objetivo de ganhar mentes e corações aí, tanto de jovens estudantes, mas também de muitos professores. O Rafael Nogueira parte da ideia que, diferente dos outros países aqui da América, o brasileiro não valoriza a sua história porque não conhece os seus personagens históricos. E, portanto, isso aí, segundo ele, seria uma das causas da ausência de patriotismo entre a população brasileira. Vamos aqui à primeira parte desse vídeo, tá? Do professor Rafael Nogueira. Se liga. E quando eu estudo a nacionalidade, eu penso na história do Brasil. Daí eu falar sobre a fundação do Império do Brasil. Eu quero contar como foi a nossa história, as coisas boas e ruins. E parece que só de nós sabermos que temos uma história comum, os nossos ancestrais construíram essa história comum, eu acho que já faz uma grande diferença e já traz para nós uma certa sensação aí de harmonia e irmandade. Veja a manobra que ele faz. Ele está falando os nossos ancestrais, a nossa irmandade de maneira generalizada, quando na verdade ele está falando dos ancestrais dele, dos irmãos de classe dele, que não tem nada a ver com os pobres, não tem nada a ver com os indígenas, não tem nada a ver com os sertanejos, não tem nada a ver, sobretudo, com a massa africana escravizada. Vamos seguir aqui com o vídeo dele mais à frente para ver o que ele fala sobre a forma como é contada a história do Brasil. Quando a gente estuda na escola, o professor, o que ele vai falar dos professores, quão engraçadinho ele seja, ele vai falar de um grito e de uma caganeira, não é? O Dom Pedro I, que não era Dom Pedro I ainda, ele estava lá com dor de barriga, voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, e ele recebe uma carta da Leopoldina e do José Bonifácio de outros, e diziam que ele estava parando de tempos em tempos para prover-se, é um eufemismo aí, para o que vocês sabem o que. E aí ele recebe a carta e grita independência ou morte. E aí pronto, né? Acabou, o Brasil é independente. Essa é a única história com pessoas, né? Porque o resto eles vão falar
as classes populares, ou vão falar das elites, ou vão falar só coisas assim que são muito, digamos, estruturalistas e pouco humanas. Por isso que eu achei insuficiente até a história como é contada na escola. É claro que um ou outro, às vezes, tem a sorte de contar com um professor diferenciado que consegue transmitir esse evento de uma outra forma. Então eu vou tentar fazer esse papel agora, com alguma síntese, é claro. Para começo de conversa, Rafael Nogueira, você não é nem um pouco sintético, tá? A sua fala tem 1h32. Segundo, você ignora a luta de classes na crítica que você faz aos professores, como se falar de luta de classes, falar de classes sociais, de classes populares, fosse algo desumano. Na verdade, eu não conheço uma categoria tão humana como a de profissionais da educação, que assumem tarefa de pai, de mãe, de psicólogo, de psicóloga, de cuidador, de cuidadora. Na verdade, o professor Rafael, que é tão humano, em toda essa narrativa que ele faz, do período que ele está revisitando, que ele está analisando, ele esquece justamente os mais desumanizados naquele período, que foram justamente os africanos escravizados, que quando aparece na sua narrativa de 92 minutos, aparece como apêndice, como acessório, como seres flutuantes, como seres sem história. Os escravos não só foram os mais desumanizados, mas são aqueles sem os quais é impossível entender a história do Brasil. Por isso que excluir o essencial, excluir o fundamental, tá, daquele período é necessário para o professor Rafael Nogueira dar alguma racionalidade à narrativa que ele faz sobre a independência do Brasil. Vamos aqui a um outro trecho da fala do professor Rafael Nogueira, agora tratando sobre a abertura dos portos às nações amigas. Vamos lá. O Brasil, ele se unifica, como já disse muito bem o Danilo, se unifica sobretudo do ponto de vista estatal, graças à vinda da família real. Dom João, né, a princípio o príncipe regente, depois de 1817 ou 18, não me recordo agora, vira Dom João VI, e aí nós temos o Reino do Brasil, certo? Em 1815. Então nós viramos reino. A sede já não era Lisboa, a sede era Rio de Janeiro. Se a sede do governo é no Rio de Janeiro, muitas coisas, a princípio tributos, né? Tributos, cartas, deprecações, as cortes superiores estavam no Rio de Janeiro e você tinha que se remeter ao Rio. Então o Rio era o centro unificador. Ou seja, se o Rio era o centro unificador, você cria uma unidade na América destes povos portugueses. Tudo bem? Os povos portugueses da Europa tinham ligação conosco, mas estavam lá desconectados. Agora, eles é que se remetiam ao Rio de Janeiro. Continua não existindo escravos, tá? Continua não existindo indígenas. É a unidade do povo brasileiro, né? Unidade de quem para quem, né? Entre quem. Beleza. Isso foi feito. O Brasil, nesse instante, tem uma grande oportunidade aí de crescimento e, de fato, muitas coisas parecem dar certo para o Brasil, sobretudo com a abertura dos portos aí, que, do ponto de vista brasileiro, ele foi planejado por aquele cara, que eu esqueci o nome, e era eu já vou lembrar, assim que eu lembrar eu me recordo. E aí ele trouxe as ideias liberais para facilitar ali o comércio direto do Brasil com outras nações. A Inglaterra, por sua vez, estava querendo se sair bem, daí que aparece a abertura dos portos às nações amigas, era no fundo uma abertura dos portos à Inglaterra. O Brasil enriquece muito com essa tal abertura dos portos, mas veio um monte de produto nada a ver para cá, veio patins de gelo, né? O pessoal pegou e transformou em maçaneta, porque o brasileiro aproveita tudo. Veio tudo que é casacão de pele, coisas inúteis aqui para a nossa circunstância atmosférica e isso aí. Então você percebe que isso faz com que o Brasil comece a se unificar e ao mesmo tempo a crescer. A história mais humana para o professor Rafael é aquela que humaniza os escravizadores, ou seja, a humanidade dele é branca, portuguesa e escravocrata. Em primeiro lugar, existe uma outra palavra para designar a transferência da corte portuguesa para o Brasil:
fuga. O que ocorre? A França de Napoleão impôs o bloqueio continental contra a Inglaterra. A família Bragança aceitou formalmente, mas continuou mantendo relações comerciais com a Inglaterra por baixo dos panos. O Napoleão descobre e manda invadir Portugal. E o que faz a heróica família Bragança? Organiza a resistência? Não. Os heróis que o professor Rafael Nogueira quer nos vender, pegou todo o dinheiro do Banco Central português, todos os objetos da corte portuguesa e com mais de 10 mil parasitas daquela corte entraram nos navios que vieram escoltados pela Inglaterra para o Brasil. Fugiram de Portugal, foram chamados de covardes em Portugal. E por que a Inglaterra foi justamente a nação mais beneficiada com a abertura dos portos às nações amigas? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque era a única nação aliada de Portugal que não estava em guerra na Europa. E segundo, porque o mercado brasileiro vai servir como um escoadouro dos produtos que a Inglaterra não estava conseguindo vender na Europa em função do bloqueio continental que foi estabelecido pela França. Por isso que para cá vinha de tudo, não só casacões e patins, mas caixões, carteira para colocar cédula, enquanto no Brasil só circulavam moedas. Isso demonstra o quê? Patriotismo? Nacionalismo? Na verdade, demonstra o nível de submissão da burguesia escravocrata brasileira e da família Bragança em relação à Inglaterra. E olha que o professor Rafael Nogueira tem a coragem de dizer que o Brasil se desenvolveu com a abertura dos portos à Inglaterra, quando aconteceu justamente o contrário. A enxurrada de produtos ingleses no mercado brasileiro impediu qualquer processo de industrialização ou de formação de um parque manufatureiro pujante no Brasil. O que se dinamizou aqui no Brasil, na verdade, foi a escravidão, foi o tráfico negreiro, enquanto as outras colônias espanholas estavam em guerra, tanto para a obtenção da independência como da abolição da escravidão, porque nessas colônias esses dois processos aconteceram de maneira combinada. Segundo Clóvis Moura, nesse livro aqui, Dialética Radical do Brasil Negro, 10 anos antes da transferência da fuga da família real para o Brasil, havia em torno aí de 1.600.000 escravos em nosso país. 10 anos depois, esse número chegou a quase 2 milhões de escravos. Ou seja, não houve nenhuma mudança estrutural no Brasil. Na verdade, o que se aprofundou foi esse modelo extremamente arcaico e atrasado. Inclusive as mudanças urbanísticas no Rio de Janeiro, o aumento da produção nos cafezais, nos canaviais, devia-se fundamentalmente à dinamização do aumento da força de trabalho escrava em nosso Brasil. E olha que o professor Rafael está falando também de liberalismo e regime escravista. É liberalismo, mas é liberalismo escravista. Porque o liberalismo é uma teoria que defende a livre iniciativa. E como os escravos têm livre iniciativa e livre arbítrio, são escravos. Por isso, eu repito, todos os argumentos do professor Rafael, para ganhar alguma racionalidade, precisa excluir a luta de classes, precisa excluir a classe de escravos, sem os quais todos os seus argumentos perdem qualquer racionalidade, se transforma em pura infantilidade com verniz de eloquência intelectual. Agora vamos para mais uma fala, mais um trecho da palestra do professor Rafael Nogueira, quando ele fala da possibilidade que se abriu no Brasil de uma guerra civil aí entre portugueses e brasileiros. Vamos identificar aqui o trecho dessa fala. Vamos lá. As cortes não querem permitir que o Brasil tenha uma unidade, uma autonomia. Qual era a vantagem para Portugal da quebra do Brasil?
várias províncias que não se comunicam e que inclusive têm rivalidade entre si, só vão ter a unidade onde? Em Lisboa. Quem que é o centro? Lisboa. Quem é o elemento superior? Lisboa. Aqui não precisa nem ter contato, não precisam falar com o outro. Tá? Fica cada um na sua. Então isso era vantajoso. Por outro lado, os brasileiros e os portugueses já estavam até brigando na rua, não sei se vocês sabem. Porque os portugueses já estavam sendo aqueles leais às cortes. E tinham os outros leais ao rei. Mesmo que o rei não quisesse, as pessoas já estavam se dividindo assim. Você vê como a treta surge, A história né? toda por cima. Então tinham pessoas leais ao rei. E depois quando o rei vai, lembra que eu contei? O Dom João VI foi e ficou o Pedro. Aí eram leais ao príncipe. Aí começa, sou leal ao príncipe, o outro não. O outro é leal às cortes. Veja que para ele a possibilidade de uma guerra civil se dava em função do conflito das divergências entre portugueses e brasileiros, que existia assim, mas não era o elemento central. Esse fracionamento no interior da classe dominante. A ameaça era outra. A grande ameaça, o grande temor no Brasil nesse período era uma rebelião de escravos, inclusive influenciada pelo impacto que teve a Revolução no Haiti, que eliminou a população de senhores de escravos. Foi esse o fator do Brasil não se transformar em um outro Haiti, em um novo Haiti, que fez com que Brasil, Portugal e Inglaterra fizessem um grande acordo para que a independência acontecesse sem guerras e sem abolição da escravidão. Porque para enfrentar Portugal e também a Inglaterra, que já dominava Portugal, a escravocracia brasileira, a família Bragança, teria que ter um exército forte, um exército nacional forte. E para isso seria necessário armar os escravos. E como já dizia um velho ditado que se fez realidade no Haiti, um escravo armado é sempre um ex-escravo. Significa que, se o Brasil derrotasse Portugal e, por tabela, derrotasse a Inglaterra, como aconteceu no Haiti, os senhores de escravos e a família Bragança teriam apenas duas opções. Uma era garantir a abolição para os escravos, a outra era ser esmagados por um exército de escravos armados até os dentes. Ou vocês acham que os escravos iriam devolver as armas aos seus senhores? Obviamente que não. E o que fez a família Bragança? Aceitou as imposições de Portugal em reconhecer a independência do Brasil desde que o Brasil assumisse a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra de 2 milhões de libras esterlinas. Ou seja, o Brasil nasce como Estado-nação endividado, livre dos portugueses, mas governados por portugueses, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e controlado economicamente pela Inglaterra e preservando a escravidão por mais 66 anos. É essa a fundação do Brasil que o professor Rafael Nogueira quer nos fazer engolir. E para isso ele constrói toda uma narrativa por cima, sem escravos, sem classes sociais, né? A narrativa dos grandes homens, que de grandes não tem nada, de nacionalistas não tem nada. Nós vamos mostrar aqui que ele vai fazer um monte de confusões em relação às datas e os acontecimentos, deslocando acontecimentos de um contexto para o outro, mas isso não é por desconhecimento, tá? Isso tem a ver com o propósito do conteúdo da narrativa deles, que a gente vai identificar no final do vídeo. Mas vamos ouvir mais um pouco. E vai criando uma animosidade. Portugueses e brasileiros começam a brigar na rua. Rio de Janeiro. Tá falando da noite das Briga garrafadas. na rua, pancadaria. E aí tem uma manifestação de rua, no qual estão os Andradas na frente lá. Aí por que teve essa manifestação de rua? Porque espancaram um cara que era considerado... Nesse momento já não eram os Bonifácios, eram os brasileiros, o Partido Brasileiro, né? Porque partido na época não é o que a gente tem hoje. Um grupo constitucionalmente formado para a defesa de ideias políticas. Era um grupo informal. Então tinha os brasileiros. Então o Partido Brasileiro era dos Bonifácios.
E aí espancaram um boticário, um cara comum, aí espancaram porque acharam que o cara que tinha escrito um artigo contra os portugueses. Aí os portugueses armados foram lá e bateram no cara até não dar mais. Os Andradas se aproveitaram da circunstância. Estão espancando os brasileiros só porque eles se dizem... Porque no título do artigo, que acharam que o coitado do boticário espancado escreveu, era... Não, o título do artigo não. O pseudônimo. Ele só escreveu com pseudônimo no jornal. Era Brasileiro Resoluto. Aí começaram a passeata. Ser brasileiro agora é vergonha. Ele quer retomar Portugal. Se você falar que é brasileiro e resoluto, já era, você vai apanhar. E começaram nessas coisas na rua, o povo aderiu em massa. O Pedro falou, vai dar errado, vai dar ruim, né, como dizem os burros. Então assim, e aí ele coloca lá, Força Armada na frente da Assembleia, acabou, não tem mais Assembleia, coisa nenhuma, os Andradas estão exilados. Ele fez igual o Bonifácio fez. Aí ele manda os Andradas para a França, na verdade, ele mandou para apanhar também. Gente, é muita confusão, mas como eu falei para vocês, não é confusão à toa, por falta de conhecimento, tá? E nem muito menos o Rafael Nogueira, na minha opinião, é um monarquista, como muita gente interpreta. Na verdade, o que ele está defendendo aí é o poder moderador, tá? É o autoritarismo, exaltando a figura de Dom Pedro I. Depois fala da Confederação do Equador, que é de 1824, e coloca tudo isso como fosse resultado, como fosse produto exclusivamente da luta entre portugueses e brasileiros, monarquistas e republicanos, e não é isso. Foi instituída a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a nova Constituição para o Brasil. O grande debate, a grande polêmica entre os deputados estava justamente em torno da limitação do poder do imperador, inclusive limitar o poder dele para não dissolver a Câmara de Vereadores. Essa noite aí ficou conhecida como Noite da Agonia. No dia seguinte, o Dom Pedro I manda os seus soldados invadir a Assembleia, dissolve a Assembleia, prende vários deputados, dentre eles aí José Bonifácio e o irmão dele, tá? Convida 10 pessoas da sua confiança para elaborar uma nova Constituição para o Brasil, que impôs a monarquia hereditária, que atribuiu a Dom Pedro I o poder de dissolver a Câmara de Deputados e também do Senado, de dissolver o Judiciário, deu a ele o poder de anistiar qualquer indivíduo que fosse condenado, caso ele assim desejasse, e também de demitir os presidentes da província. Ou seja, é poder demais, ainda que no regime escravocrata. E é isso que o professor Rafael Nogueira está defendendo. E vejam bem, quando ele utiliza essas atribuições para demitir o presidente da província de Pernambuco, isso aí vai ser o estopim da revolução que ficou conhecida como Confederação do Equador. No início, os confederados obtiveram vitórias importantes, e a gente está falando dos confederados aí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, mas recuaram, o governo provisório recuou em função da pressão dos senhores de escravos, né, que se colocaram contra a causa da abolição. E esse foi o fator fundamental da derrota da Confederação do Equador, assim como havia sido com a Revolução Pernambucana de 1817. Agora, para sufocar a Confederação do Equador, Dom Pedro I, mais uma vez, teve que recorrer à ajuda militar e também econômica da Inglaterra, contraiu empréstimos aí de 1 milhão de libras esterlinas, justamente para reprimir, né, um movimento que tinha como objetivo central aí a autonomia para as províncias e se colocar contra o autoritarismo do poder moderador. Mas tem um fator que o Rafael passa propositalmente por cima para não ter que destruir com a imagem humanizadora que ele está querendo construir de Dom Pedro I, que foi justamente o assassinato de Frei Caneca, que foi o principal líder
da Confederação do Equador e que também defendia a abolição da escravidão. Nenhum dos carrascos teve coragem de executar o Frei Caneca devido à simpatia popular que ele havia contraído, né, em torno da sua figura. Até os escravos não teve coragem de executar o Frei Caneca. E quem fez isso foram justamente pessoas da alta confiança do Dom Pedro I. E nem foi por enforcamento, foi por fuzilamento. Veja que o Rafael Nogueira, no início do vídeo dele, fala que um dos grandes problemas do brasileiro é não valorizar os seus heróis. Esquece propositalmente do Frei Caneca, pois não cabe Frei Caneca e Dom Pedro I no mesmo panteão, vamos dizer assim, de heróis nacionais, até porque Dom Pedro I nunca foi um herói, nunca foi um patriota, nunca foi um nacionalista, muito pelo contrário, foi um repressor de todos aqueles que lutavam contra a dominação estrangeira e também que lutavam pela libertação dos escravos. A Noite das Garrafadas, e uma das causas desse acontecimento foi justamente o assassinato de um jornalista que fazia críticas pesadas a Dom Pedro I. E o assassinato desse jornalista foi atribuído a ele. Ele foi para Minas Gerais, teve manifestação, depois no Rio de Janeiro teve esses conflitos aí. E em razão de vários desses acontecimentos que desgastou a imagem dele, mas de uma série de outros fatores, ele vai abdicar do trono de maneira covarde, porque o seu filho, que deveria assumir, que é o Pedro de Alcântara, tinha apenas 7 anos de idade. Esse é o herói dos bolsonaristas, esse é o herói do professor Rafael Nogueira. Vamos para a última parte aqui do vídeo para a gente ir encerrando aqui o nosso diálogo com o bolsonarista professor Rafael Nogueira. Vamos lá. E aí no segundo reinado nós temos um pouco da solidificação do que a gente conhece por Império do Brasil. Poder moderador sendo de fato exercido pelo Dom Pedro II, os gabinetes, que eram o poder executivo, sendo o centro de poder e de governo, e as assembleias legislativas também sendo um dos centros de debates políticos e legislativos da época. Nós apelidamos o Império do Brasil de parlamentarismo à brasileira, porque o parlamentarismo inglês faria com que o primeiro-ministro, ou seja, o chefe de governo, viesse de baixo. Então havia a eleição aos deputados, não é deputado o nome lá, tá? Você tem a eleição aos representantes, aos legisladores, esses legisladores vão, por sua vez, eleger também um líder de governo, eles vão fazer eleição interna. E ele vai ser ele vai formar o gabinete. Então vem de baixo, é voto e a formação do gabinete por escolha. E no Brasil, o imperador é que nomeava o cara de confiança para ser o chefe do gabinete, que era o presidente do Conselho de Ministros. E o Conselho de Ministros, ou seja, os ministros eram nomeados pelo presidente escolhido pelo Dom Pedro II. Então não vinha de baixo, vinha de cima. Por isso que é chamado de parlamentarismo brasileiro. É o nosso império. E eu acho que como palavras iniciais está interessante. Quando eu conheço essa história, o que mais fica para mim é o sonho de Bonifácio, né? Esse sonho que tinha tudo para dar certo e por causa de picuinhas, de pequenos problemas ali não deu. As narrativas de Rafael expressam a crise permanente de identidade da burguesia brasileira e toda a sua decadência. É uma classe social que não pode olhar para o seu passado, não pode olhar para a sua própria história, a não ser com distorções, como ele fez. Porque a história dessa classe social está repleta de covardia, repleta de violência contra o seu próprio povo. Mesmo quando ocorreram levantes que é produto de um fracionamento dentro da própria classe dominante, eles esmagaram com punho de ferro, como aconteceu com a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador de 1824. O mesmo fez com as rebeliões regenciais, tá? Principalmente aquelas que estavam à frente aí, os escravos
os indígenas, os sertanejos, eles esmagaram uma a uma de norte a sul do país. E foi justamente pela necessidade de conter essas rebeliões que essa escravocracia foi obrigada a ter como opção manter o território brasileiro unificado e não pura e simplesmente a vinda da família real de Portugal para o Brasil. A vinda não, a fuga dessa família covarde. Eu posso afirmar para vocês que esses argumentos do professor Rafael não convenceria nenhum dos meus alunos do 8º ano. E estou falando isso não porque todos os historiadores burgueses são necessariamente charlatões. Não é isso, nós já mostramos aqui em vários vídeos que a burguesia de conjunto é reacionária, sobretudo a burguesia brasileira. Mas o professor Rafael representa uma fração dessa burguesia que é ultra-reacionária, que é negacionista, não só do ponto de vista das ciências médicas, mas também das ciências humanas, das ciências sociais, e a gente está vendo aqui também da história. Mas atenção, diferente do que muita gente pensa, o professor Rafael Nogueira não está necessariamente defendendo a monarquia, o retorno da monarquia. Na verdade, ele está defendendo o poder moderador, que, em outras palavras, significa um regime ditatorial, a submissão total do legislativo e do judiciário ao executivo e às forças armadas. O Bolsonaro passou 4 anos do seu governo defendendo justamente isso e tentaram executar esse projeto no dia 8 de janeiro. Nós, os revolucionários, não defendemos essas instituições burguesas, nenhuma delas. O STF, o Judiciário, porque todos eles são parte de um regime que oprime e explora a classe trabalhadora. Agora, quando há uma situação de tentativa de fechamento dessas instituições para impor uma ditadura, para aumentar a exploração e a opressão do nosso povo, para acabar com as liberdades democráticas, nós saímos na defesa dessas instituições, fazendo inclusive unidade com a burguesia, mas apenas do ponto de vista militar, sem nenhum acordo político. Porque quem tem que quebrar essa máquina burguesa, essa máquina do Estado burguês, é justamente a classe trabalhadora através da Revolução Socialista. Firmeza? Tamo junto. Então, camaradas, depois de quase um mês aí, estamos de volta aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ajudem a compartilhar. A gente está pensando aqui também, de repente, de fazer um especificamente só sobre o José Bonifácio, que também o Rafael Nogueira deturpa de ponta a ponta, firmeza? Mas a gente pede para você aí divulgar o nosso vídeo, continuar curtindo, compartilhando, firmeza? E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para que sempre que tiver vídeo novo em nosso canal, e agora sim, vamos manter semanalmente, você vai ser notificado. Firmeza? Tamo junto. Yeah.